E aí galera, aqui é o Matheus Araújo, monitor de FISESP 1 e hoje a gente vai começar o experimento 4, onde a gente vai tratar sobre colisões, mais especificamente sobre a colisão elástica, que foi o vídeo que foi disponibilizado para a gente lá no site da matéria. Eu vou deixar o link aí embaixo. E vamos lá. Bom, primeira coisa é que, igual no experimento passado, a gente usou uma câmera que filmava a 30 fps, ou seja, 30 frames por segundo. Então, para uma regra de 3, a gente acha que a cada 3 frames que a gente avançar no nosso vídeo, a gente está andando 0,1 segundos. Então, se a gente vier aqui no tracker aqui, tá no frame 0, né? Aqui nesse canto esquerdo aqui, nesse número vermelho, ele dá o número do frame. Aí se eu avançar aqui pro frame 003, eu avancei 0,1 segundo no meu vídeo. Por que é bom saber isso? Porque o recomendado, como esse vídeo é muito maior do que o experimento passado, tipo, o movimento acontecia em mais ou menos de 12 a 13 frames. Nesse aqui não, o movimento todo, ele dura 147 frames. Então, dessa vez a gente vai precisar marcar posições mais distantes, tipo, sem ser a cada frame. A gente vai marcar a posição a cada, no mínimo, 0,1 segundo. A gente pode marcar que seriam 3 frames, né? Ou seja, a gente marcaria uma posição 1 aqui, andaria 3 frames e marcaria a posição 2. Andaria mais 3 frames e marcaria a posição 3. Ou a gente pode fazer com 4 ou 5 frames. Mas eu vou fazer com 3 mesmo. Então, para a gente colocar para o nosso movimento andar a cada 3 frames, a gente vem aqui em cima nessa ferramenta aqui, vai abrir essa janelinha, aqui tem quadro inicial, quadro final e o tamanho do intervalo. Se eu deixar um aqui, ele vai sempre avançar de um em um frame. Aí eu vou mudar para 3, que é o que eu quero, e vou aceitar. Então, toda vez que eu andar, ó, podem ver que já foi do 0 foi para o 0,3, 0,6, 0,9, 0,12. Então, ele vai sempre avançar de 3 em 3. Ou seja, ele vai sempre avançar no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Bom, agora que quem já ajeitou isso, se você quiser pode colocar 4 ou 5 de intervalo, não tem problema. Bom, a segunda coisa a se fazer é igual também ao experimento passado, onde a gente tinha uma régua no papel, né? E a gente usava o bastão de calibração para dizer que de tal ponto até tal ponto, aquilo dali valiam 10 centímetros e o programa usava isso como uma escala. Ele sabia que daqui até aqui valia 10 centímetros, então ele usava isso para dar as posições da bolinha durante o movimento. Nesse caso, a gente não tem uma régua aqui desenhada, mas a gente tem esse trilho de ar aqui. Não sei se alguém já viu de perto esse trilho de ar, mas ele tem uma régua aqui e é nos dado como informação que esse trilho de ar mede 200 centímetros. Então, a gente vai aqui nessa ferramenta aqui, novo e bastão de medição. Então, a gente vai dar um zoom aqui para pegar o início do meu trilho de ar. Nota que o cursor do meu mouse é uma setinha. Se eu pressionar Shift, ele vai virar um quadradinho. E com esse quadradinho eu marco o início do meu trilho de ar. Podem ver que virou um quadradinho azul aqui. Agora eu vou lá para o final do meu trilho de ar. Pressiono Shift de novo. Pronto. Pode clicar aqui, já foi. Apareceu esse bastão em azul aqui. E agora eu dou zoom. Eu dou zoom aqui para poder colocar quanto que vale essa medida aqui. Está escrito 562 metros. Então a gente clica aqui, apaga esse valor e escreve 200 centímetros. Quando a gente dá Enter, aparece essa caixa aqui, perguntando se a gente quer mudar a unidade de comprimento para centímetros, porque antes estava em metros. A gente clica aqui sim. Então agora ele vai dar todas as minhas posições em centímetros, baseado nessa escala aqui. Então, agora a gente precisa colocar o nosso eixo de coordenadas. A gente clica nessa ferramentazinha aqui, do lado do bastão de medição. Vai aparecer esse eixo de coordenadas aqui em rosa. Se a gente clicar no meio dele aqui e arrastar, a gente consegue mover. Eu vou colocar ele nessa posição aqui mais ou menos, porque eu vou estar com o meu movimento aqui, meu carrinho vai estar andando para a esquerda. Então eu vou ter todo o meu movimento aqui acontecendo no meu primeiro quadrante.
Vou ter sempre valores positivos. Agora o que a gente precisa fazer é realizar as marcações da posição de cada carrinho. Eu vou, por exemplo, eu tenho que fazer 10 a 12 medições antes e depois do choque para cada carrinho. Então, meu carrinho A vai estar vindo aqui, vai colidir com o B. Então, eu tenho que fazer, antes dessa colisão, eu tenho que marcar de 10 a 12 posições. E depois dessa colisão aqui, eu tenho que marcar depois desse ponto aqui, eu tenho que marcar de 10 a 12 posições para cada carrinho. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em novo e ponto de massa. Aqui já apareceu massa A aqui com esse quadradinho vermelho. Então, eu venho aqui, eu vou começar a marcar meu movimento lá no frame 15. Porque como eu estou marcando de 3 em 3 frames, se eu começar a marcar aqui do início, eu vou ter muito mais posições aqui antes do meu choque. E como eu quero de 10 a 12, então eu vou começar aqui no meu frame 15 aqui. Então, eu vou dar zoom e eu vou pegar como referência esse retângulozinho branco aqui. Eu vou estar sempre medindo, eu vou estar sempre marcando o meio dele durante todo o movimento. Então, se eu tiver aqui, eu vou vir aqui e vou marcar o centro dele aqui. Então, vamos lá. Eu vou pressionar Shift, vai aparecer o quadradinho e eu vou colocar esse quadradinho aqui no meio desse retângulo branco. Marquei a primeira posição, vocês podem ver que estava no frame 15 e ele avançou para o frame 18, ou seja, ele avançou 3 frames, que seriam 0,1 segundo. Pressiono o Shift de novo, marco aqui o centro. Vocês podem ver, ele avançou mais 3 frames, pressiono o Shift, marco o centro. Eu faço isso para cada posição, marcando o centro dela. Vocês podem ver aqui que já está montando o gráfico e a tabela. Aqui, ó, como eu disse, ele começou no meu tempo 0, foi para o meu tempo 0,1, 0,2, 0,3. Então, o meu intervalo aqui está sendo de 0,1, igual a gente viu aqui. Já que a gente está avançando 3 frames, a gente está avançando 0,1 segundos. Então, eu vou fazer isso para todas as posições do meu carrinho A, antes da colisão. Aqui ele já está quase colidindo, então vou marcar aqui, aqui e aqui. Aqui vai estar acontecendo a minha colisão, nesse instante aqui. Então, a partir de agora, eu já fiz 11 medições aqui, 12 medições no caso, né? Eu comecei no frame 15. E daqui eu fiz 12 medições antes do choque. E agora eu vou fazer mais 12 medições depois do choque aqui. Então, vou marcar aqui o centro. Vocês podem ver que agora o meu carrinho vai se mover mais devagar depois desse choque. Podem ver que as posições estão bem mais próximas uma da outra do que estava antes. Aqui da posição 9 até a posição 10 aqui tinha um intervalo muito maior do que, por exemplo, da 14 até 15. Então eu vou marcando essas posições aqui depois do choque, no meu carrinho A. E pronto. Tá bom. Então, só voltar o vídeo aqui. Se eu der play, vocês podem ver que as marcações estão todas aqui do meu carrinho A. E agora eu preciso fazer isso para o meu carrinho B. Eu comecei a marcar no frame 15 e eu andei 2,4 segundos. Então, eu venho aqui, novo, na mesma ferramenta, em ponto de massa. Vocês podem ver que agora apareceu essa massa B aqui com quadradinho azul. Então, agora, toda vez que eu clicar, eu vou pressionar Shift e clicar, eu vou estar marcando o centro. Eu vou estar marcando a minha posição B, que agora eu vou marcar o centro do meu carrinho B, o centro desse retângulozinho aqui do meu carrinho B. Então, comecei aqui no mesmo frame, é importante isso, tem que começar no mesmo frame que eu comecei a marcar o carrinho A. Vou pressionar Shift, vou marcar aqui no meio. Foi para o meu frame 18, então eu vou estar sempre marcando essa posiçãozinha aqui do centro aqui. Vocês podem ver que o meu carrinho está andando um pouquinho para o lado aqui. Por quê? Isso se dá pela deformação do meu trilho aqui e também pelo meu fluxo de ar. Então, o meu carrinho B era para estar teoricamente em repouso. Mas pela deformação do meu trilho, vocês podem ver aqui, ele está deformado um pouco. E pelo fluxo de ar, ele não vai estar totalmente parado. Ele vai ter uma velocidade bem próxima de zero, mas não vai ser igual a zero. Então, vou marcando aqui o centro dele antes da colisão.
e aqui ocorreu a colisão. Agora o meu carrinho B ele vai começar a se mover com mais velocidade. Então eu venho aqui, marco aqui o centro, vou marcando aqui. Agora eu vou marcar mais. É importante, como eu comecei lá no frame 15, no meu carrinho A, e eu marquei até 2,4 segundos. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu comecei no frame 15 para o meu carrinho B, eu vou marcar até aqui quando der 2,4 segundos aqui. É para eu marcar as posições nos mesmos tempos. Então, 2,3, pronto. Então vocês podem ver aqui. Aqui está a minha coluna a minha tabela do meu carrinho B. Então ele começa no tempo 0, que é o meu frame 15, e vai até meu tempo 2,4 segundos. A mesma coisa para o meu carrinho A. Começa no frame 15, que é o meu tempo igual a 0, e vai até o tempo 2,4. Só ver o tempo, sabe? Bom, a gente já marcou as posições de cada carrinho, antes e depois da colisão. Deixa eu só voltar o vídeo aqui, ó. Podem ver a posição do meu carrinho A em vermelho, a posição do meu carrinho B em azul. Aqui, o gráfico vocês podem ver que está o gráfico da massa B, que é o meu carrinho B. Se eu clicar aqui, eu escolho a massa A. Então ele vai fazer o gráfico da massa A aqui. E aqui embaixo ele está me dando os valores da massa do meu carrinho A. Se eu clicar aqui, ele vai me dar os valores do meu carrinho B. Agora a gente tem que falar sobre a incerteza da posição. A incerteza da posição, como a gente está pegando como referência esse retângulo branco aqui, a gente vai pegar que a incerteza dessa posição aqui, ela vai ser metade desse lado aqui, ó, desse lado do quadradinho branco. Então, para cada posição, por exemplo aqui, eu vou medir esse lado aqui do quadradinho, desse retângulo branco, e vou pegar a metade dele. Como é que eu faço isso? Aqui no canto inferior esquerdo, vocês podem ver que aonde eu passar o meu mouse, ele vai estar dando as coordenadas aqui, ó. X igual a 29,31 e y igual a menos 0,6. Então, aonde eu parar o meu mouse, ele vai me dar as coordenadas. Então, é simples, eu paro o meu mouse aqui, desse lado aqui, do meu quadrado, do meu retângulo, né? Veja a minha posição em X, que é 42,12. E agora eu venho com o meu mouse e paro nessa posição aqui na esquerda aqui. E eu vejo que o meu valor de X é 40,19. Lembrando que a gente está analisando o movimento em X, não está analisando o movimento em Y, então a gente só vai ligar para os valores em X aqui. Então, eu vou fazer esse lado aqui, menos esse, e dividir por 2. Se eu fizer essa conta aqui, pegar esse menos esse e dividir por 2, vai dar 1,93, né? Esse menos esse dá 1,93. E se eu dividir por 2, eu vou achar que a minha incerteza desse ponto aqui vai ser de mais ou menos 0,96. Como eu vou usar só um algarismo significativo, a minha incerteza aqui vai ser de mais ou menos 1 centímetro. E eu vou fazer isso para cada posição aqui. Nessa posição, eu vou parar meu mouse aqui na direita, vou ver a posição em X. Vou parar meu mouse aqui na esquerda, vou ver minha posição em X. Vou fazer esse lado menos esse ponto menos esse. Eu vou achar o lado e então eu vou dividir esse valor por 2. Isso para cada posição e para cada carrinho. Tendo isso, eu já vou ter os meus tempos, as minhas posições e a incerteza das minhas posições. Só para lembrar, a gente está trabalhando em movimento retilíneo uniforme. A gente está considerando que as forças externas são nulas. Então o carrinho não vai ter aceleração. Ele vai ter uma velocidade constante antes da colisão e uma velocidade constante depois da colisão. E isso a gente vai analisar no próximo vídeo. Obrigado.